Oi, gente, conforme eu tinha prometido, vou fazer para vocês, que não deu na videoaula de hoje de manhã, a resolução do exercício de número 37, onde ele fala que a gente pretende construir uma caixa com tampa uma caixa sem tampa por R$ 48. Ele fala que o preço do material usado para os lados é R$ 3 por metro quadrado e o material usado para construir a base é R$ 4 por metro quadrado. E ele pede para a gente expressar o volume da caixa em função do lado da base. Como eu comentei com vocês também, aqui não diz que esta caixa tem que ser com base quadrada, mas apenas que ela é sem tampa. Só que se a gente não tiver uma caixa com base quadrada, a gente não consegue resolver. Então, eu vou acrescentar essa informação aqui. Aí eu percebi também pela resolução que esta caixa tem que ter base quadrada. Então, vamos lá. Nós precisamos construir uma caixa. Esse aqui é o exercício de número 37. Então, nós estamos em busca da construção de uma caixa com base quadrada, como se fosse um cubo, e nós temos um valor específico para construir ela, que é de R$ 48. O que a gente viu é que o material para a base e o material para as laterais tem custos diferentes. O da base custa... O material usado para construir os lados da caixa são R$ 3. Então, as laterais, a gente vai gastar R$ 3 e o fundo, a gente vai gastar R$ 4, ok? E a gente quer saber qual é o melhor tamanho de caixa que a gente consegue fazer com estas condições, sem a tampa, com este valor aqui. Então, primeira coisa, a gente vai colocar letras no nosso... Vamos fazer uma caixa genérica, tá? Eu não vou fazer a primeira parte, que é a gente encontrar soluções pontuais. Então, eu vou considerar que esses dois lados valem x e que esse lado vale y. Porque base quadrada e aqui eu tenho a altura da minha caixa que eu vou chamar de y. Caso a base não fosse quadrada, nós teríamos que colocar um x, um y e um z. E como a gente tem uma condição só, a gente só pode ter duas variáveis. Se tivéssemos x, y e z, três condições, teríamos que ter três variáveis, teríamos que ter duas condições para a gente poder encontrar a melhor solução, tá? Bom, se eu tenho R$ 40, eu posso tentar comprar esse material aqui. Então, se ele é vendido por R$ 4 por metro quadrado, eu vou calcular a área da minha base e a área lateral. Então, a área da base vai ser x vezes x. X ao quadrado é a área que eu tenho aqui na minha base. Quanto ela vale? R$ 4. Então, eu vou fazer esta área vezes 4. Isso aqui vai me dar o valor do fundo, ok? Mas, agora eu vou comprar as laterais. Como ela é uma caixa quadrada, semelhante a essa daqui, ó, com base quadrada, todas as laterais são iguais. Então, eu tenho que pegar 4 vezes o valor de uma delas, ok? Essa área aqui vai ser x vezes y. A da frente, x vezes y também, como falei, elas são iguais. A desse lado, x vezes y, e a do fundo, x vezes y. Então, eu vou fazer mais 4 vezes x vezes y, que seriam as 4 áreas, vezes os 3, onde esse 3 aqui é o nosso custo, que é esse valor aqui, ó. Esse 4 aqui é o nosso custo. Vou tentar colocar assim, ó, tá? E aqui a área, e aqui a área de uma lateral, 4 laterais, R$ 3 cada uma. Isso tudo aqui tem que dar R$ 48, porque é o valor que eu tenho. O que mudaria para outra caixa com tampa ou sem tampa? A quantidade de área que eu tenho para comprar. Se tivesse outra tampa, eu teria que fazer 2 vezes essa parte aqui. Se o valor fosse R$ 4, R$ 5, R$ 7, mudaria este 4 aqui.
Se o valor da lateral fosse outro, mudaria este 3. E se o valor que eu tenho fosse R$480, eu teria aqui 480. Então, mudaria esse valor. Mas a estrutura do exercício continuaria a mesma. Daqui, eu consigo escrever que 4x² mais 3 vezes 4, 12y, tem que dar... 12 vezes xy tem que dar R$48. Daqui, eu preciso tirar uma expressão para o meu y. Então, eu vou isolar o y neste lado. Porque eu tenho que ter um y igual a alguma coisa aqui, ó, em função de x. Então, vamos lá. 12 x vezes y vai ser igual a 48 menos 4x². O meu y vai ser 48 menos 4x², tudo isso dividido por 12x. Tudo, tá? E aí, eu consegui uma expressão para o valor do y, que é esse aqui, nestas condições. R$48, R$3 a lateral, R$4 o fundo. Essa expressão mudaria apenas os números, caso eu tivesse valores diferentes. Mas lembrem que a gente está comprando, está aprendendo uma ideia. Então, vamos ficar com essa ideia de como a gente encontra o valor do y usando a nossa condição, que é os 48, os R$3 e os R$4. Agora, eu estou buscando uma fórmula para volume. O volume vai ser a multiplicação das 3. Então, eu vou fazer x vezes o y. Esse vai ser o meu volume. Então, eu vou ter x² vezes o y, que é isso aqui. Se vocês quiserem escrever aqui em cima, eu não vou escrever porque vai ficar muito apertado. Então, aqui eu vou ter 48 menos 4x² sobre 12x. Essa vai ser a minha fórmula para o volume. O que eu posso fazer é multiplicar isso aqui. Como eu tenho um x² aqui na frente e esse 12x está dividindo todo mundo, eu posso simplificar um x daqui com esse x daqui de baixo. Então, a minha expressão para o volume, vou colocar do outro lado porque eu queria que coubesse tudo. Para o volume vai ser, melhor não, x vezes o 48 menos 4 vezes x² vezes esse x na terceira, tudo isso dividido por 12. Posso separar um 12 para cada um, 48x sobre 12 menos 4x na terceira sobre 12. E o meu volume, em função do x que eu escolher, vai ser dado por 4x menos x na terceira sobre 3. Como aqui eu posso gastar... agora a gente tem que dar o domínio, né? Preciso dizer para qual valor de x eu posso colocar lá. Tenho que começar no 0 e vou poder gastar, no máximo, todo o meu dinheiro comprando a base. Então, eu posso, se ela custa R$4, eu vou ter que fazer o 48 dividido por 4, que vai dar 12. Então, se eu gastar... Eu tenho que ter dinheiro para comprar toda a base quando eu estou definindo o valor do x. Então, a minha base pode ser no máximo com 12 metros quadrados, certo? Senão eu não vou ter dinheiro nem para começar a minha caixa. Lembram que eu posso gastar tudo, quase tudo aqui, tem que sobrar um caquinho para eu comprar essa outra parte. Então, eu vou fazer um x menor do que a ideia de eu gastar tudo com a base. Como essa minha base pode ter no máximo 12 metros quadrados para eu poder gastar todos os 48 aqui, o meu x vai ter que ser menor do que a raiz de 12. Porque se aqui eu posso ter 12 como área, x vezes x, vamos fazer assim, x vezes x tem que ser no máximo 12. Então, o meu x² tem que ser
no máximo esse 12. Então, eu vou ter raiz de 12 para o valor do x. Raiz de 12, não vou colocar quebrado, mas talvez o número fique mais fácil de vocês entenderem. O meu x tem que ser menor do que 3,46, que é a raiz de 12. Porque se ele for maior do que isso, eu não tenho dinheiro nem para comprar o fundo e a minha caixa não sai. Então, tá feita a minha fórmula. O meu volume em função do x para as condições que a gente tem aqui vai ser 4x menos x na terceira sobre 3. Quando vocês levam esse gráfico aqui para o GeoGebra, a gente vai estar buscando um valor máximo porque estamos trabalhando com o volume. Lá nesse valor máximo, eu não sei o restante dessa curva, mas eu sei que a gente vai ter o ponto máximo em 2 e 16 terços. Essa vai ser a solução do GeoGebra. Isso significa que para a gente resolver da melhor forma esta caixa, a gente precisa colocar 2 metros aqui, 2 metros aqui e 16 não. 16 terços vai ser o meu volume. O meu y, deixa eu ver se dá para ver. O meu y, que era 48 menos 4x ao quadrado sobre 12x, quando eu troco o x pelo 2, que é a minha melhor solução, eu terei 48 menos 4 vezes 2 ao quadrado sobre 12 vezes 2, o que vai dar 48, aqui vai dar 4 vezes 4, 16, sobre 24. 48 menos 16 dividido por 24. A gente vai ter 1,33 mais ou menos, o que daria uma fração, certo? 1,33 metros aproximado aqui. Essas seriam as dimensões. Vocês podem brincar e calcular, ver se vai dar exatamente os R$48. E o gráfico diz que o nosso volume máximo vai ser 16 terços. Aqui a gente tinha vindo de 32 sobre 24, eu posso dividir por 8, vai dar 4 terços. 1,33 é a mesma coisa que 4 terços. Então, o meu volume vai ser 2 vezes 4 terços, o que dá 16 terços metros cúbicos, que seria... 16 dividido por 3, que seria 5,33 metros cúbicos, que é o que a gente conseguiria fazer nesta caixa com os R$48. Tem como fazer um volume maior do que 5,33 metros cúbicos? Com R$48 nestas condições, não tem. Então, esse é o nosso volume máximo e estas são as dimensões da nossa caixa. Se a gente fosse escrever, nós diríamos que a pessoa que for construir deve gastar 4 metros quadrados para fazer o fundo e o restante deve gastar com as laterais, fazendo uma altura de 1,33. Ok? E assim a gente tem um volume máximo e as dimensões da nossa caixa. E está pronto. Se vocês quiserem brincar, fazer o mesmo exercício para tentar verificar se vocês conseguem encontrar alguma solução parecida, eu vou propor a mesma caixa, só que quadrada também, tá? Então, vamos colocar assim, uma caixa. Só que agora eu vou colocar com tampa, com base quadrada, senão a gente não consegue fazer.
com tampa, com base quadrada, com R$100 e o custo da base e da tampa a gente pode fazer, sei lá, R$5 e as laterais R$3. Certo? Tentem fazer o modelo para esta e encontrar qual é a melhor caixa. O que esta daqui vai diferir desta é o valor que a gente tem, que de 48 agora a gente tem R$100. E o custo, ela tem tampa agora, então a gente vai ter que ter 2 vezes esse aqui. E as laterais a gente vai ter custos diferentes. A nova caixa, a base e a tampa vai custar R$5 e as laterais vão continuar custando R$3, ok? Façam esse e depois a gente conversa. Eu resolvi agora, se vocês não resolveram ainda, resolvam antes de olhar a solução, tá? Mas eu fiz essa daqui, vou deixar no mesmo vídeo para vocês terem a resposta. Escrevi aqui o gasto para fechar os R$100, comprei o 2, que é a base e a tampa, o 5, que é o valor, 4, que são 4 laterais de área X e Y, R$3 é o valor, e o 100, que é tudo que eu tenho. Isolei o Y como na anterior. O meu volume vai ser X vezes Y, que é a área da base vezes a altura, né? X vezes Y. E aqui, troquei o Y pelo que eu havia encontrado lá em cima. Então, eu vou ter uma expressão para volume que vai ser um X na terceira negativo, que é o mesmo modelo da que a gente tinha antes, ó. Um número vezes X menos um X na terceira dividido por um número. Aqui, um número vezes X, um número X na terceira dividido por um número. Todas aquelas que forem feitas com esse modelo, independente de valor, independente de quanto dinheiro a gente tem e quanto custa cada lado, a fórmula para ela vai ter esse formato aqui, tá? Quando vocês forem pro GeoGebra, vai dar uma curva mais ou menos assim, e a gente vai ficar interessado neste valor máximo que a gente tem aqui, ó. O GeoGebra oferece 1,82 e 10,1. Como eu chutei os números, eu não garanti que eles dessem resultados inteiros, tá? Então, a nossa caixa seria com 1,82 por 1,82. O nosso Y, eu troquei o X por 1,82 para encontrar o valor do Y, então eu encontrei a altura da caixa. E aqui a gente tem o nosso volume máximo, que foi o que o exercício forneceu, ou dá para multiplicar esses três, 10,14 metros cúbicos. Observem que esta caixa é mais alta, na verdade o meu desenho não tá nas proporções, mas ela seria uma caixa alta, ok? Aqui, e a anterior, ela é uma caixa baixinha, ó. A anterior a gente tinha deixado mais para a base e menos para a altura. E aqui a gente tem menos para a base e mais alta. Então, a gente tem proporções diferentes. Não podemos afirmar nada sobre as proporções. Quanto ao limite do X que a gente tem aqui, desculpa, não podemos afirmar nada sobre as proporções sem fazer a conta. Não tem uma lógica, faz a base menor, a base maior, independente do valor do custo. Tudo vai depender do quanto você tem e de quanto custa cada parte para fazer a caixa. O raiz de 10, lembrando que o nosso X é esse valor que tá aqui, como eu tenho base e tenho a tampa, eu posso gastar todo o meu dinheiro fazendo a base e a tampa e tem que sobrar bem pouquinho para eu colocar na borda. Então, vamos supor que eu gaste todo o dinheiro com a base e com a tampa. Então, eu posso gastar R$100 com as duas, posso gastar 50 com a base. Como a base custa R$5, eu posso ter uma base de, no máximo, 10 metros quadrados. Que se ela tiver 10 metros quadrados, eu vou gastar R$50 para a base, R$50 para a tampa, gastei os R$100. Então, eu tenho que gastar menos do que 10 metros quadrados. Se eu quero uma área menor do que 10 metros quadrados, o valor do meu X tem que ser menor do que raiz de 10.
que se ele for maior do que raiz de 10, a minha área da base vai ser maior do que 10 e aí eu não tenho dinheiro para construir a minha caixa. E assim está a nossa solução. As dimensões da caixa são estas e o volume máximo que a gente consegue é o 10,14. Um abraço para vocês, bom estudo!